Bom, já fiz vários shorts indicando essa obra, porque eu particularmente curto obras com essa vibe mais triste, pois a maioria tem mensagens muito boas de superações e várias outras que podemos tirar ao longo da obra para levar até para a vida. Se vocês seguem as recomendações do canal, com certeza já assistiram o filme ou leram a novel ou mangá, mas mesmo eu sempre indicando o filme, eu nunca tinha pegado para assistir, só tinha lido a novel. E mexeu bastante comigo. Pensei, tá, talvez depois eu pegue e assista o filme. Porém, foram se passando alguns anos e eu deixei de lado. Acabei não tendo tempo, mas agora até que enfim eu tive um tempinho e parei pra ver. E eu vou comentar um pouco sobre essa obra chamada Kimi no Suizou o Tabetai. Ou, traduzindo, Eu Quero Comer Seu Pâncreas. Sim, um nome meio estranho para uma obra de drama, mas faz sentido. Vou começar apresentando um pouco sobre, escrito por Yoru Sumino, uma romancista. Teve sua obra Kimi no Suizou o Tabetai publicada em 2014 em formato de novel. Em 2016 ganhou uma versão de mangá, que foi ilustrada por Izumi Kirihara. Foi uma obra que ganhou bastante atenção do público japonês, tanto que ganhou vários prêmios por sua novel. Em 2017 ganhou uma versão de live action que eu não vi e não tenho vontade de ver, mas se for boa, se vocês assistiram, deixa aí nos comentários, talvez eu dê uma olhada, caso vocês gostarem, né? E em 2018 tivemos um filme que destruiu o coração de vários aí, né? Lembro que quando eu li a novel, eu estava em um dia chuvoso, tudo escuro, porque a luz tinha caído em casa. E eu tava sem nada para iluminar, meu celular tava totalmente descarregado. E eu basicamente sentei no sofá, fica perto da varanda aqui de casa, onde fica batendo um pouquinho de luz. Mas mesmo assim já tava tarde, já tava quase anoitecendo. Mas eu já tava quase no final da obra praticamente, quando fiz isso. Então, uma horinha eu já tinha terminado de ler e chorando pra arregaçar. Mas mesmo assim eu sabia que ia chorar no filme, porque esses filmes geralmente tem trilhas sonoras muito boas. E uma coisa que mexe comigo, cara, é trilha sonora. A cena não pode ter nada de emocionante, mas se a trilha sonora for, eu choro, cara. Geme meu nome, Geme. Falando Dudu. E começamos a história num dia chuvoso, no funeral de uma garota, com o nosso protagonista narrando esse acontecimento. E ele fala que o clima estava totalmente o oposto dessa garota enquanto viva, e que como era uma pessoa muito querida, tinha muita gente no funeral. Mas ele fala que não foi nem ao velório e nem ao funeral. Ficou em casa, trancado em seu quarto. Ao lado da sua cama, um livro chamado O Pequeno Príncipe. Ele pega o celular, abre, e a última conversa com a menina foi ele que mandou, e foi: Eu quero comer seu pâncreas. Agora voltamos um pouco no tempo, onde ele estava arrumando a biblioteca da escola, e chega uma garota correndo e ajuda ele a arrumar, sim, ela mesma, Sakura Yamauchi. Uma garota com uma personalidade muito forte, bem ao contrário do nosso protagonista, que é bem frio e não parece ligar muito para os outros. Conversando com ele, ela fala que viu na TV que povos antigos comiam um pedaço dos órgãos que estavam doentes para curar ele mesmo. Tipo, eles comiam um coração doente para curar seu coração doente, um rim saudável para curar seu rim, assim como o pâncreas. Então ela empurra ele e encurrala contra a parede e fala: Eu quero comer seu pâncreas. E assim damos início nessa obra. E puta merda, só nesse começo já deu aquela tristeza. Não sei se vocês que leram e foram assistir de novo pegaram as referências, como o Pequeno Príncipe que tava na cama dele. Já me deu um putz, cara. Lembrando que minha memória é de um tijolo, tá? Então provavelmente tem muitas coisas que eu não lembro. Uma coisa interessante no filme é que a trilha sonora do tema é feita pela banda Sumika, né? Uma banda que eu curto bastante. Voltamos mais um pouco no tempo, onde nosso protagonista foi ao hospital para tirar os pontos de uma cirurgia que ele acabou fazendo. Enquanto estava sentado, ele percebeu um livro pequeno no chão, com o título chamado Vivendo com a Morte. Esse livro basicamente era um diário que contava um pouco o dia a dia e relatando a doença de pâncreas que quem escreveu tinha. Até que aparece sua dona, sim, a Sakura. E assim eles se conhecem, mas ele não dá muita mínima. Ela fala que vai morrer em breve pela falência do seu pâncreas, mas ele nem demonstra interessado. E isso chama a atenção dela, pois mesmo sabendo da sua condição, ele não trata ela diferente. Então ela pede para ele guardar seu segredo e começamos uma relação entre os dois, desconhecidos para conhecidos, digamos assim. Então temos o primeiro tema que é interessante pensar, pois ele pergunta se ela não quer viajar, conhecer as pessoas, lugares antes da morte. Então ela fala se ele também não quer fazer as coisas antes de morrer. O que não está fazendo agora? O tempo de vida diferente debatendo a morte é uma questão interessante, mas mesmo tempo indefinido, pois a morte pode chegar a qualquer hora. Então temos que
tornar todos os dias dignos, mesmo fazendo pequenas coisas. Mas mesmo assim, ele ainda se demonstra desinteressado por essa pessoa, assim como todas as outras. Porém, ele ainda continua ao lado dela, saindo em restaurantes e lugares que ela tem vontade. Começa a conversar sobre como eles são opostos. Nosso protagonista não tem nenhuma vontade de estabelecer relações humanas. A Sakura é querida por todos, extremamente extrovertida. E depois de um dia inteiro com ela, ele volta para casa, onde ao passar pela sua sala, a TV estava relatando um noticiário sobre a morte de uma pessoa que foi assassinada por facadas. Tá vendo o jornal? Olha só a notícia. Aliens comeram a minha xoxota premiada. Ele sobe para seu quarto, onde ela manda várias mensagens agradecendo por ter passado o dia com ela, e espera que ele continue até que ela morra. Até que chega no outro dia, onde eles estão na escola, e todo mundo está se questionando o porquê a Sakura estava fora da escola com ele. Lembrando que nenhum colega dela sabe sobre seu segredo. Mesmo com toda essa conversa, ele ainda se mantém frio e fala que não conhece ela, que foi só um acaso de acabarem se encontrando. Porém, logo sai com ela de novo. Então ela fala que terminou com o namorado dela e esse ex era da sala deles. Porém, ele nem se lembra do nome dele, pois pessoas são totalmente esquecíveis. Então surge uma amiga dela e questiona do porquê ela tá saindo com ele. Então a Sakura responde: é só porque estamos nos dando bem. Não tem nenhuma relação além dessa. Essa menina se chama Kyoko. E a Sakura pede pra eles se darem bem. Saindo do restaurante que estavam, os dois vão pra praia, onde ele, vendo ela, pergunta se ela está mesmo morrendo. E ela responde: estou. Kimi wa hontou ni shinu no? E ele é a única pessoa que consegue conversar com ela sobre isso. Dar uma dose de realidade e normalidade. O único que consegue agir normal com ela. Ela pede pra ele parar de ler um pouco e desenvolver mais relações com pessoas. Então começam as férias de verão, onde ela dá a ideia deles fazerem uma viagem. Mesmo sendo um cara que não curte relações humanas, ele parece se importar bastante com ela, né, pra fazer tudo isso, o que ela quiser, na hora que ela quiser. Então eles partem para uma viagem. Como sabemos que ela tá escrevendo seu diário do cotidiano, logicamente ela teria que escrever algo sobre ele, e ele vê ela escrevendo e pede para não colocar o nome dele, não escrever. Pelo que me lembro, nessa viagem teve bastante coisa na novel. Na verdade, até esse ponto já devia estar na metade novel. Então eu acho que o filme reduziu um pouco o conteúdo. Os dois passam o dia junto, cada vez se conhecendo mais, até na hora que vão para o hotel descansarem. E a recepção acabou colocando os dois em um quarto só. A Sakura pede para ele pegar um sabonete na mochila dela. Então, quando ele abre, ele se assusta com o que tem dentro, mas não mostra. Logo quando sai do banheiro, a Sakura dá uma bebida para ele e fala que vão jogar um jogo de cartas com verdade e desafio. E se eu me lembro bem, na novela essa bebida é alcoólica, posso estar enganado, mas eu acho que é mesmo. Então eles começam a fazer várias perguntas e se conhecerem mais. E aquele cara que não queria ter nenhuma relação humana estava totalmente interessado nela, perguntando várias coisas. Parecia estar um interrogatório. E como ela estava com a perna bem fraca, ela pede para ele deixar ela na cama. E como a última pergunta, ela pergunta se eu dissesse que estou com medo de morrer, o que você faria? Mas ele para e não faz nada. E nos é mostrado o que ele achou quando abriu a mochila. Na verdade estava cheia de remédios, seringa, vários medicamentos. Então ele fala que prefere outro desafio e ela pede para eles dormirem junto. Porém logo passa o tempo e os dois estão voltando para casa. E a Sakura fala para eles viajarem de novo no inverno. Porém foi acabando as férias de verão e ele ficava aguardando ela convidar ele para sair. Mas as férias acabaram e ela não manda nenhuma mensagem além da viagem. Voltando para a escola, a Sakura pede para ele ir na casa dela depois, mas ele rejeita. Porém ela fala que tem um livro bem interessante, então ele muda de ideia e se demonstra interessado. Porém quando ela fala que é o Pequeno Príncipe, ele broxou total. Acho que todo mundo já leu o Pequeno Príncipe pelo menos uma vez na vida, né? Mas ele fala que não leu, mas dá pra ver que ela tava bastante interessada, então ele falou que não leu só pra deixar ela feliz, né, digamos assim. E quando chega logo começa a conversar mais, porém começa a esquentar um pouco a situação. E ela joga ele contra a parede e faz uma brincadeirinha. Mas ele teve uma reação séria e joga ela na cama de volta. Porém percebe que não, cara, não. E sai correndo. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar será um espelho distorcido de tudo que já vivi. E no caminho ele encontra o ex dela, que barra ele e dá um soco no rosto dele. Mas ela chega e manda o cara vazar dali. Então ela fala o quanto ele está sendo importante nesses últimos momentos dela. Vários dias vão se passando, saem várias vezes, laços vão se fortalecendo.
Porém, um dia ele é chamado ao hospital, pois ela havia sido internada. Mas chegando lá, ela se demonstra bem, na verdade. Então ele pede para jogar Verdade Desafio de novo. E ele pergunta a ela: o que é viver para você? Viver é criar relações, ódio, amor, seja o que for. Aproveitar o agora com as pessoas. Então ela dá um abraço nele, só que dessa vez um abraço quente. Porém a Kyoko chega na hora e o prota sai dali. E depois que a Kyoko vai embora, temos uma conversa entre a Sakura e a mãe dela, onde ela fala que depois da morte dela tem uma coisa que ela quer, porém não mostra agora. Ela ficou um tempo internada, mas ela fala que precisa falar com ele. Chegando ao hospital, ela fala para os dois saírem de lá escondido e vão para um lugar perto dali que tem uma visão da cidade. E lá ele pergunta de novo se ela vai morrer e fala que está preocupado com ela. これでも大病を抱えた君を心配してるんだよ。私に生きてほしいの？うん、とても。 E logo os fogos começam a estourar. Era isso que ela queria que os dois vissem juntos? E os dois se abraçam de novo, cada vez mais apertado e quente. Um abraço não só de amigos ou conhecidos. Uma cena bem linda. No outro dia, voltando para o hospital, ela recebeu alta. Então pede para eles almoçarem junto. No caminho, ele encontra um garoto. Fala que ele é sortudo por estar saindo com a Sakura sempre. Então oferece um chiclete para ele. Esse garoto sempre vive oferecendo esse chiclete para ele e tentando conversar. Porém era sempre cortado, mas dessa vez ele aceita o chiclete. Onde ele mesmo fala que mudou e agora está olhando para as pessoas diferente. Ela manda uma mensagem falando que vai se atrasar um pouco e várias mensagens são trocadas. Então ele termina sua mensagem com: eu quero comer seu pâncreas. Porém, o tempo vai se passando e ela não chega. Acaba chegando a noite e ele vai embora. E em casa sua mãe estava sentada assistindo um jornal e estava passando um noticiário onde uma garota havia sido esfaqueada perto dali. E sim, era ela. De momentos felizes o homem não vive, né? Ele, chocado, foi ao seu quarto, se trancou. E voltamos para o início do filme, onde estava no enterro dela, todo chorando e o protagonista no seu quarto, com um pequeno príncipe ao seu lado. Porém, 10 dias se passaram e ele decide ir à casa dela, se despedir e fazer uma oferenda, né? Como de costume dos japoneses. Então, fala com a mãe dela, fala que sabia da doença e que ficavam bastante tempo juntos. E a mãe dela estava esperando ele, pois no hospital ela falou que tinha uma coisa que ela precisava ter certeza depois da morte, que a única pessoa que sabia de sua doença ficasse com o diário. Então ele começa a ler desde o momento que se conheceram, todos os momentos felizes e tristes que passaram juntos. E você que viu o vídeo de Shigetsu Akimi no Uso sabe que quando tem carta, né, meus amigos, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Detalhe que em nenhum momento ele chorou, mas aí termina a parte que ela escreveu os seus dias, mas a mãe dela fala que tem uma parte dedicada a ele no final, onde ela se abre sobre seus sentimentos, e é praticamente a última conversa dos dois. Ela fala que o relacionamento deles não era tão simples como um amor ou uma amizade, não tinha como descrever os sentimentos dos dois. Esses 17 anos foram bastante para mudar uma vida toda por completo, a dele, uma curta vida com tantas emoções. O que é viver? Viver é relacionar com as pessoas, amar, odiar, conversar, resolver, chorar, se entristecer, sorrir. Então ela confia a ele a passar a mensagem que ela escreveu para todos os amigos. E ele então até agora, segurando seu choro, talvez ele mesmo não tinha aceitado esse sentimento. As lágrimas começam a escorrer. Então ele pergunta para a mãe da Sakura: senhora, eu posso chorar? Enquanto desabava em lágrimas. だけど、もう泣いていいですか? Essa cena, meus amigos, destrói qualquer um. Uma curta vida passageira mudou a sua por completo. Uma vida tão forte e inabalável. Quando ele ia sair, a mãe dele pergunta qual o seu nome. E se você reparar, eu não falei o nome dele em nenhum momento do vídeo. É porque ele não se apresentou até agora. Ele se apresentou em uma parte específica, que só ficamos sabendo no final, que é quando ele estava no trem, em que ela estava fazendo aquela viagem. Na obra, sempre que nos referimos a ele, tem o risco no nome, até que ele fala o nome. É uma brincadeira que eu achei bem legal na escrita. O nome dele é Haruki, que significa árvore, de primavera. E as Sakura são flores, né? Ele sendo a árvore e elas flores, que nascem e morrem sendo passageiras, mas deixando aquele curto período uma linda história. Após isso, ele vai atrás da Kyoko, a amiga da Sakura, e mostra a carta para ela. Então se passa um ano, onde ele vai ao túmulo dela com a Kyoko,
e vemos que os dois se tornarão amigos. E como ele está diferente agora, desenvolvendo relações, olhando para frente, dando importância para as pessoas. E assim acaba Kimi no Suizou wo Tabetai, com a música Haru Natsu Akifuyu, da banda Sumika. Uma música com vários sentimentos mistos, que com certeza torna a obra mais emocionante, com um final quente, frio, perto, distante, enfim. Uma obra que mexeu comigo, por mais que já tenhamos visto obras parecidas, né? Como o próprio Shigatsu Akimi no Uso. Mas tem seu jeitinho ali, né? E assistindo o filme eu chorei igual quando estava lendo a novel. Enfim, uma obra essencial que eu acho, né? Acho que deveriam dar uma chance, se ainda não viram. O anime tem bastante cena linda, mas eu acho que a novel tem bem mais momentos. Não sei se é só impressão minha, não sei se foi só eu que achei isso. Mas é um ótimo filme, como eu disse, uma obra essencial para você que curte um anime com várias mensagens e questionamentos. E assim como eu, para quem gosta de sofrer, né? Notei algumas partes que ficaram sem trilha sonora, mas não foi ruim. Senti que deu uma valorizada na cena, dava um impacto maior para o silêncio. Eu sentia como se estivesse tocando algo no fundo, sabe? Um silêncio barulhento de duas pessoas querendo falar muito mais, mas não dava. E ele quebra a expectativa da morte dela, né? Quando é assassinada. E foi um trabalho interessante nesse aspecto. Pois vendo de novo, eu já sabia que ia acontecer e apareceu aquele noticiário de fundo. Bem imperceptível, né? Eu deixei jogado ali no roteiro ali. Assim como o livro do Pequeno Príncipe. Eu achei também que na novel ele tem mais ligação com o livro. É bem mais forte. No filme até que mostra, mas não é tanto. Mas mesmo assim dá pra perceber, né? Assim, se você tá pensando em assistir, eu indico ler a novel se você gosta de ler. Ou se não, dê o livro também, ou os dois. Mas se quiser ver os dois, eu indico ler a novel e depois assistir o filme. Acho que é uma experiência bem bacana. Mesmo não lembrando de quase nada da novel. Algumas coisas eu peguei ali. Enfim, eu acho que já falei demais nesse vídeo, né? Comente aí sua opinião, o que você acha dessa obra, se gosta ou não. Comenta também o que você aprendeu sobre o que tirou pra sua vida, o que tirou de mensagem. O que passou pela minha cabeça talvez foi... É que mesmo com todas as dificuldades, a vida não vai ter dó de você, né? Ela não vai parar e te esperar levantar. Ela não vai passar a mão na sua cabeça. A vida é cruel e linda, tragicamente linda, né? Construímos os momentos bons com as pessoas que gostamos. Estamos abertos à mudança sempre. Nunca é tarde, né? Como o nosso protagonista, que foi de pequenas em pequenas mudanças que foi mudando. Aquelas pessoas que aparecem na sua vida do nada, aproveite o tempo com elas. Mesmo que seja passageiro, a vida é uma só pra todos. Todos somos passageiros, né? Nunca sabemos o que pode acontecer amanhã. Enfim, são muitas mensagens que podemos tirar. Eu amo esse tipo de coisa, esse tipo de obra. Mas enfim, eu espero que tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de deixar o like. Comenta aí o que acharam. Fiquem bem e até o próximo.